Testemunho Felipe Pavan, primeiro ancião da Congregação Cristã no Brasil. Meu tataravô Felipe Pavan nasceu na Itália, comarca de Pádua. Com a grande recessão daquele país, meu nono buscou na imigração realizar um sonho de prosperidade e veio ao Brasil, com seus 6 irmãos e sua esposa Ângela Braga Pavan. Saiu da Itália de navio rumo ao Brasil, com grandes provações. Haja vista que um dos seus irmãos faleceu no caminho, devido à febre presente na embarcação. Chegou ao Brasil por volta de 1890, com 25 anos de idade. Do Porto de Santos, acessou o trem sentido Estação da Luz. Chegando a São Paulo, desceu na Estação da Luz, direcionando-se à Hospedaria do Imigrante. Ficou cerca de 8 dias neste local e, através da hospedaria, conseguiu emprego em uma serraria, chamada União, na região de Campos Elíseos, em frente à Igreja Coração de Jesus. Como ordenado desse emprego, comprou junto com seu irmão Mateus Pavan uma simples residência na Rua Alfândega número 64, iniciando-se assim a nova vida aqui no Brasil. Entre 1891 e 1897, Deus presenteou o seu lar com 3 filhos, sendo Elvira, Germino Pavan e Paulo Pavan, meu bisavô. Devido ao seu grande esforço em sustentar a sua família, criar os seus filhos e principalmente servir a Deus, os pastores da Igreja Presbiteriana do Brasil visualizaram um grande dom de Deus em meu tataravô, ordenando-o presbítero da Igreja Presbiteriana do Brasil no Brás, sendo os cultos realizados na residência do meu nono. Era um pequeno espaço, onde tinham alguns bancos de madeira, um órgão e um singelo púlpito para ministrar a palavra de Deus àquele povo, na grande maioria de origem italiana, devido ao preconceito do povo brasileiro em relação aos italianos. O tempo passou, e por volta de 1906, meu tataravô acompanhava as notícias que corriam pelo mundo de um reavivamento em Gales e, após isso, em Chicago, na Rua Azusa. Como os presbiterianos não criam na promessa do Espírito Santo, acreditavam que era um anúncio do anticristo, e meu nono acompanhava preocupado a expansão destes movimentos. E no decorrer de 4 anos, enquanto meu nono cumpria os seus deveres aqui no Brasil, o Senhor operava grandes milagres nas obras de Deus nos Estados Unidos através de grandes homens como Luiz Franciscon, William Durham, William Seymour, Giuseppe Beretta, entre outros. Através de uma profecia proferida por William Durham, Luiz Franciscon é incumbido de levar a mensagem divina à colônia italiana, com a promessa de Deus que, no Brasil, havia um povo para o Senhor salvar. Aconselho ler o testemunho de Luiz Franciscon, livreto da congregação, para maiores detalhes. Retornando de Santo Antônio da Platina, o caro irmão Franciscon chegou a São Paulo e hospedou-se na região do Brás, no sábado, dia 25/6/1910. Passando pela rua Piratininga, avistou um salão de barbearia e lá entrou, perguntando ao barbeiro se morava algum crente na região. O mesmo respondeu que, de frente à barbearia, havia um cortiço, onde morava um crente chamado Ernesto. O irmão Franciscon o procurou e, conversando com ele, foram juntos à casa do meu nono, Felipe Pavan. Lá chegando, encontraram somente a minha tataravó Ângela e algumas crianças, pois o meu nono tinha ido fazer um piquenique, costume dos presbiterianos da época. Estas crianças eram Germílio Pavan e Paulo Pavan, filhos de Felipe Pavan, e também João Finotti, na época com 16 ou 17 anos. Quando entraram naquela casa, o irmão Franciscon disse: "Que a paz de Deus esteja nesta casa. A senhora me dê licença, pois o Senhor me enviou nesta casa para anunciar a graça de Deus." Minha nona disse: "Com todo prazer." O irmão Franciscon falou da graça de Deus para minha tataravó e pediu licença para fazer uma oração,
ressaltando que ele orava ajoelhado. Presbiterianos oram em pé. Minha nona disse: posso me ajoelhar também. Quando buscaram o Senhor em oração, o irmão Franciscão orava lindamente e a nona Ângela sentia uma alegria tão grande que chorava como uma criança. Quando levantaram da oração, perguntou quando tinha culto na igreja. Foi-lhe posicionado que, naquela noite, haveria um culto e ele prometeu que retornaria à noite. Quando foi mais à tarde, meu nono retornou do piquenique e a nona Ângela contou-lhe as boas novas, dizendo que o servo de Deus dos Estados Unidos veio ao Brasil para anunciar a graça de Deus para nós e retornará à noite para o culto. Quando chegou a hora do culto, o irmão Franciscão sentou-se no último banco. Foi quando a nona Ângela o enxergou e avisou ao nono Felipe que aquele era o homem que tinha estado em sua casa. Sendo assim, o nono Felipe chamou o irmão Franciscão à frente e falou assim: o senhor pode falar tudo o que sente, tem toda a liberdade. Sendo assim, o senhor encheu o irmão Franciscão de forças e ele falava da salvação e de como o Senhor o tinha enviado àquele país. Foi, segundo relatos dos meus descendentes, um culto maravilhoso. Findando o culto, o irmão Franciscão perguntou ao meu nono Felipe quando teria culto novamente. E devido às maravilhas que sentiram, seria feito outro culto amanhã. Assim foi feito por 3 dias seguidos, até que no terceiro dia o irmão Franciscão pregou a palavra em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, e anunciava a promessa do Espírito Santo. Os presbiterianos não criam nesse dom e cantavam um hino: Teu Espírito derrama sobre nós, vindo eles a relatarem que o Espírito Santo já estava sobre eles. Expulsaram o irmão Franciscão de forma violenta, sendo que o mesmo pegou seu guarda-chuva e saiu dizendo: que a paz de Deus esteja convosco. No dia seguinte, o pastor Modesto Carvalhosa teve uma reunião com o meu nono Felipe Pavan, dizendo que não era para conceder liberdade ao Franciscão, pois ele era um falso profeta. Sendo assim, meu nono Felipe disse que, se era um falso profeta, não teria mais liberdade. No outro culto, o irmão Franciscão retornou e meu nono Felipe o procurou, dizendo que ele poderia se reunir com eles, mas que não teria liberdade, pois era um falso profeta. O irmão Franciscão disse que não era um falso profeta e que não tinha vindo ao Brasil por sua própria vontade. Ele deixou a fábrica de ladrilhos e a sua família a mandado de Deus e foi-se embora. Quando o irmão Franciscão saiu, o tio do nosso irmão João Finotti, Santo Pontalti e Isabela Pontalti saíram ao encontro do irmão Franciscão e lhe disse: o irmão vem fazer uma oração na minha casa? O irmão Franciscão disse: se Deus quiser, irei. Começaram a fazer os cultos na casa do irmão Santo Pontalti por 15 dias. Minha nona Ângela largava o culto da presbiteriana para estar junto com os irmãos nessa casa. No momento em que meu nono rejeitou o irmão Franciscão, entrou nele uma angústia de morte. Não tinha mais prazer em viver, não tinha forças para levantar e trabalhar, não conseguia se alimentar e dizia para minha nona: Ângela, o que será que eu fiz para não ter mais prazer neste mundo? Sinto uma angústia muito grande. E um dia, trabalhando na Serraria União, apareceu um anjo para ele. Nono Felipe descrevia-o dizendo que ele usava vestes de príncipe e o chamou pelo nome dizendo: Felipe, por que rejeitaste aquele meu servo? Eu o mandei aqui no Brasil, porque aqui tem um grande povo para salvar. Se você obedecer, será bem para a tua alma e terás a vida eterna. Senão, naquele dia, o fogo estará preparado para aqueles que não obedecerem ao Senhor Deus. E mostrava para ele o fogo. Naquele momento, o nono Felipe começou a pedir perdão a Deus e chorava muito. Quando retornou para casa, pediu para a nona Ângela que fosse ao encontro do irmão Franciscão, dizendo que queria conversar com ele. A nona Ângela disse: você o mandou embora e agora quer que eu vá e o chame? Quando ela o chamou, o irmão Franciscão ficou muito contente e disse: louvado seja Deus! Quando o Senhor quer operar,
homem nenhum pode impedir a sua obra. Quando chegou à casa do irmão Nono Filipe, o mesmo abraçou-o e pediu-lhe perdão, dizendo: Ah, meu irmão, agora sei que é um enviado de Deus. Eu não sabia, pensei que era outra doutrina. E, ao anoitecer, no culto da presbiteriana, meu nono anunciou: Os que querem obedecer a Deus, fiquem conosco, e os que não, podem levar tudo embora, porque aqui vamos dar continuidade à obra de Deus dentro de sua doutrina. Dos que ficaram, totalizou-se 20 almas, inclusive a família do irmão João Finotti. Os pastores da igreja presbiteriana conseguiram uma carroça, levaram os bancos, o púlpito e o órgão embora. Mas, como o Nono Filipe trabalhava em uma serraria, construiu os bancos e a tribuna para acomodar os servos de Deus. Eram feitos 3 cultos por semana na Rua das Alfândegas, Brás, e nos outros dias eram feitos ajuntamentos de evangelizações nas casas dos outros irmãos. No domingo à tarde, faziam-se cultos no Jardim da Luz, na Praça Antônio Prado, na Água Branca, próximo da vidraçaria Saint-Gobain e Lapa, onde ficaram conhecidas as famílias Mazei, Peruque e Piro, que, por sinal, um dos seus filhos, José Piro, casou-se com uma filha do Nono Filipe, a irmã Elvira Pavan. Depois de 2 meses, no mês de agosto de 1910, foi realizado o primeiro batismo no rio Tietê, Ponte Grande, onde foram batizados pelo irmão Luiz Franciscon, o Nono Filipe Pavan, Ângela Pavan, Germílio Pavan, Paulo Pavan, Ernestina Finotti, João Finotti, Santo Pontalti, Isabela Pontalti, além de irmãos convertidos na época e o irmão Ernesto. No final de agosto, o Senhor mostrou ao irmão Franciscon que ele deveria ir ao Canal do Panamá e sentia em seu coração de ungir o Nono Filipe como ancião. Porém, ele não tinha a promessa do Espírito Santo com evidência de novas línguas e não poderia ordená-lo. Buscaram a Deus em oração, mas o Nono Filipe não era selado. Sendo assim, o irmão Franciscon partiu ao Porto de Santos e lá chegando recebeu uma notícia inesperada, pois o navio postergou a partida para depois de 8 dias. Nisto embarcou no trem novamente para retornar a São Paulo. Só que, entanto, o irmão Franciscon passava por todas essas coisas, o Nono Filipe orava constantemente pedindo o selo da promessa. E aconteceu que, de madrugada, dormiu pedindo a Deus, acordou falando em línguas, sendo ele o primeiro a ser selado em terras brasileiras. Quando o irmão Franciscon retornou, encontrou o povo em grande alegria e descobriu que o Senhor tinha selado o Nono Filipe e o irmão Ernesto. Não teve dúvidas. No dia 4 de 9 de 1910, ordenou o Nono Filipe Pavan como o primeiro ancião ordenado no Brasil, e depois foram juntos ordenados o irmão Ernesto. Ficou o tempo solicitado pelo Porto, e o irmão Franciscon partiu e foi para o Panamá, deixando aqui os 2 obreiros para zelar, evangelizar e prosperar esta obra de fé. Algum tempo depois, o irmão Ernesto começou a dividir a igreja, com profecias falsas e ajuntamentos fora da doutrina. Conseguiu conquistar alguns irmãos para congregarem com ele, e os demais irmãos ficaram congregando com o Nono Filipe. Sabendo disto, o irmão Franciscon enviou o irmão Augustinho Leoninci e ficou 6 meses hospedados na casa do irmão Nono Filipe, unindo o povo novamente, reconciliando e trazendo paz para a obra. Como o irmão Ernesto não aparentava muito convencido, decidiram por ordenar o irmão Genaro Pita como ancião, no dia 1º de 1 de 1911. Este servo de Deus muito auxiliou o Nono Filipe no atendimento da obra. Infelizmente, faleceu pouco tempo depois, em 1920. Vide relato divulgado na internet escrito pelo filho do Nono Filipe, Germano Pavan, onde conta sobre um batismo feito pelo irmão Genaro na Água Branca. Em 1913, o irmão Franciscon
convidou o nono Filipe para acompanhá-lo em uma missão na Vila Prudente. Ficaram hospedados em um casarão chamado Fortaleza, a convite da família Falqui, proprietários de uma fábrica de chocolate muito conhecida na época. A população local começou a conhecer a congregação como os Evangelistas, e as duas primeiras famílias do bairro que se converteram foram a de Luiz Pedroso, primeiro ancião da Vila Prudente, e a família de Miguel Santana, com seus filhos e amigos íntimos, como Candinho Rinco, que veio a ser ancião 2 décadas depois, Angelim, Olinto, Antônio João, José e Alexandre Rinco. Só que na região havia grande influência católica e os líderes dessas igrejas perseguiam muito os servos de Deus. Tentaram de diversas maneiras impedir o crescimento da obra e não obtiveram sucesso. Como a última cartada, pagaram, segundo relatos dos primitivos, foi comprovado tal ordem, para 40 homens espancarem os irmãos ao término dos cultos. Era feito entre o nono Filipe e o irmão Ernesto um rodízio de 15 dias. E quando espalhou o boato de que iriam bater nos crentes, o irmão Ernesto se negou a ir, procurou o nono Filipe e esclareceu isto. O nono Filipe disse que não fazia mal e que ele iria se Deus quisesse. E foi. Chamou o seu filho Paulo Pavan, meu bisavô, dizendo a ele que iriam passar uma grande tribulação, mas que o Senhor estava com eles. Terminou o culto, a Irmandade foi em direção ao bonde, que transportava a Irmandade de volta para casa. E o local era muito descampado, tinha muito mato. Aguardaram em um ponto, pararam o bonde e falaram: "Quem é crente, desce do bonde." E os irmãos desceram e começaram a dar pauladas, chutes, socos nos irmãos. Quando viram que o nono Filipe, disseram a ele que queriam pegá-lo e o cercaram e perguntaram: "O senhor vai voltar aqui outra vez?" E ele disse: "Se Deus me mandar, eu volto." E batiam muito nele. Faziam a pergunta novamente e ele dizia: "Se Deus me mandar, eu volto." E assim foram feitas muitas perguntas e muitas pauladas foram dadas nos servos de Deus. Quando viram que não adiantava mais perguntar, pegaram o nono Filipe pelos braços, subiram em um morro e o jogaram, sem piedade. Nisto, seu corpo ficou muito roxo. Em sua cabeça abriu-se uma brecha muito profunda, que saía sangue sem parar. Quando o nono Filipe não conseguia mais levantar, perguntaram para ele: "O senhor vai voltar aqui outra vez?" Ele disse: "Se Deus mandar, eu volto." O meu bisavô Paulo, que na época tinha 17 anos, estava escondido junto com o irmão Jeremias, esperando soltarem o nono Filipe para o ajudarem a carregar de volta para casa. E assim o fizeram. Quando chegaram, a nona Ângela assustou-se ao ver o estado do nono Filipe, com o lenço enrolado na cabeça, todo ensanguentado, e ficou muito atemorizada. O nono Filipe disse para não fazerem rumor e pediu para que entrassem. Assim foram buscar o Senhor em oração, e o Senhor proferiu na boca do nono Filipe que aqueles que tocaram na menina dos olhos do Senhor sofreriam grandes consequências destes atos. Levantaram da oração. O nono Filipe mal conseguia deitar na cama, devido às dores que sentia. No dia seguinte, foi visitado por um médico, e, contando o que sucedeu, o médico queria processar esses homens, mas o nono impediu, dizendo que o advogado dele seria Jesus Cristo. Depois de alguns anos, o irmão Dirceu, casado com a filha do nono Filipe Pavan, irmã Rebeca, foi evangelizar na região da Vila Prudente e relatou este ocorrido. Lá estava o genro de um dos homens que bateram no servo de Deus, e disse que o seu sogro tinha uma ferida que não cicatrizava, e completou dizendo que entre eles uns ficaram loucos e outros morreram. Infelizmente, não tiveram esse privilégio de serem salvos pelo Senhor. Quando chegou na terça-feira, o Senhor falou ao nono Filipe: "Vai se reunir com os teus conservos na Lapa." Ele, com muito custo,
sentou-se na cama e chamou a nona Ângela, pedindo que aprontasse as suas roupas para que ele se arrumasse para congregar, pois o Senhor o havia mandado na Lapa. Chamou meu bisavô Paulo, dizendo para que se arrumasse também, para que fossem juntos à redonança. Depois com muita dificuldade, chegaram à redonança da Lapa, e a Irmandade ficou muito contente em vê-lo, e o irmão Franciscão presidiu o culto. Quando chegou a hora da palavra, o irmão Franciscão ofereceu a palavra ao nono Filipe, perguntando se ele tinha a palavra. E o nono Filipe respondeu que sim. Pediu ajuda dos irmãos para subir no púlpito e fez a vontade de Deus. Segundo as suas palavras de um primitivo da época, o Senhor operou grandes obras, inclusive no nono Filipe, libertando-o completamente de todas as suas dores. Este primitivo relatou que na pregação da palavra, o nono Filipe era erigido do chão. Não posso confirmar. Nesse momento, o Senhor selou com a promessa do Espírito Santo seu filho Paulo, meu bisavô. Nesse dia, estava presente o irmão Miguel Espina, no colo de sua mãe, com 3 anos de idade. Em 1915, conforme relatei no início deste testemunho, o nono Filipe tinha comprado a casa na rua da Alfândega, junto com seu irmão carnal, que não foi crente. Este, agindo de má fé, vendeu a casa sem o consentimento do nono Filipe e fugiu para o sul do país. Ao nono Filipe coube esquivar-se dos escândalos e sair da casa. O irmão Caetano d'Ângelo o abrigou em sua casa por 15 dias e os cultos passaram a ser realizados na rua Anhanha, na esquina da rua Tenente Pena, número 85. Depois Deus preparou de morar na casa do irmão Gregório Espina, e os cultos passaram a ser realizados na Rua da Graça, número 159. Derramando muito suor, conseguiu adquirir uma casa na Rua Tenente Pena, número 30. Ali criou seus filhos, realizou os cultos junto à Irmandade, manteve-se firme até o Senhor o buscar para o seu reino de glória. A partir deste ponto, já havia evangelizado outras regiões, tal como Brás, Bom Retiro, Lapa, Vila Prudente, Água Branca, Santo André, Votorantim, Sorocaba, entre outros bairros e cidades. Inclusive, referente às famílias convertidas de Santo André, principalmente a família Zanetti, o nono Filipe realizou um batismo em 1916 na Ponte Pequena, São Paulo, batizando o irmão Antônio Zanetti, José Zanetti, entre outros. Depois realizou um batismo em Santo André, em 1917, no rio Tamanduateí, defronte da atual empresa Rodia, e foram muitos outros convertidos pelo Senhor. Quando foi em 1918, o nono Filipe tinha 53 anos de idade. Já possuía 10 filhos e já congregavam muitas famílias junto a ele. Ainda trabalhava na Serraria União, numa máquina de corte. Infelizmente, um dia, cortando tábuas de madeira, ocorreu um acidente e, escapando-se uma tábua, bateu contra o seu estômago. Isso muito o fez sofrer, pois não conseguia se alimentar, sentia fortes dores no peito. Mas, quando na hora da palavra o Senhor o usava com grande fervor. Quando foi uma quinta-feira, trabalhando na serraria, sentiu que o Senhor o recolheria. Baseado nisto, conversou com os seus colegas de trabalho, falando que logo o Senhor o recolheria e que seria um grande prazer que eles fossem ao seu funeral. Eles estranharam, mas confirmaram que iriam. Quando o nono Filipe chegou em casa, já não se sentia bem. Quando foi de madrugada, deu uma crise de dor muito forte e disse à nona Ângela que chamasse os seus filhos para orarem a Deus por ele. Assim fizeram, se ajoelharam de frente à cama e quando estavam orando, a nona Ângela viu uma nuvem branca que o cobriu. Naquela hora, o Senhor falou para o nono Filipe que, amanhã, às 12:30, venho te recolher. Isso foi numa quinta-feira, dia 4/7/1918. No amanhecer do dia 5/7/1918, sexta-feira, o nono Filipe pediu para a nona Ângela
que preparasse as suas roupas e expressou o desejo de se arrumar para esperar em comunhão pelo Senhor. Logo em seguida, chegou à sua casa uma irmã chamada Beatriz, e o nono Filipe pediu que ela anunciasse aos irmãos da igreja para que viessem todos se reunir ali, pois o Senhor o viria buscar às 12:30. A irmã assim fez. Convocou a todos e, quando chegaram, viram o nono Filipe sentado na sala, lendo a palavra de Deus. Conversaram bastante sobre a obra de Deus, e quando chegou 12:20, o nono Filipe falou: Vamos buscar ao Senhor em oração, pois logo o Senhor vem me recolher. Puseram-se em oração, e 12:30 o Senhor o recolheu para a sua glória. Estavam todos em prantos, principalmente a nona Ângela e os seus filhos. E uma vizinha que morava pertinho, não era serva de Deus, entrou na sala e disse para a nona Ângela não chorar, pois o seu Filipe não tinha morrido, foi uma vertigem que deu nele. Começou a esfregar os seus braços com vinagre e de repente o nono Filipe retornou, dizendo a ela: Arrependa-te, busque a salvação, porque a minha hora já é chegada. E tornou a falecer de forma definitiva rumo à eternidade com o Senhor. Isso foi, além de meus descendentes, testificado, relatado e contado por muitos irmãos primitivos da época que estavam naquela casa. Foi considerado morto às 13 horas pelo Dr. José Rebelo Neto. Causa da morte, síncope cardíaca, sendo enterrado no cemitério do Araçá, sob a ajuda financeira do servo de Deus Antônio Cardoso Gouveia, que seria ordenado décadas depois para diácono do Bom Retiro. Todos os filhos do nono Filipe foram fiéis ao Senhor até a morte, e a sua descendência até os dias atuais servem a Deus, por misericórdia, da qual também faço parte, sendo eu a 5ª geração de família dentro da congregação cristã no Brasil, esperando no retorno do Senhor Jesus. Deus vos abençoe, de vosso irmão na fé. Deus seja louvado. Amém. Irmãos, inscrevam-se no canal para receberem notificações das próximas obras. Deus abençoe. Amém.